Então, queridos amigos, nós vamos trabalhar esse tema. Eu acho que esse é um dos capítulos desse livro que eu já li mais e mais vezes, porque tem alguns trechos, algumas falas que são tão precisas, que falam tão forte a nossa alma, que eu fico às vezes voltando e bebendo novamente dessa fonte para que essas palavras fiquem realmente arraigadas à minha mente, ao meu psiquismo, e que nos momentos de necessidade eu consiga lembrar delas, que elas possam ser úteis nos momentos em que a gente às vezes não está tão bem, não está tão equilibrado e precisa abrir ali a nossa caixinha de ferramentas para ver o que tem aqui que pode me ajudar agora. Então, esse é um capítulo que me traz essa sensação de ferramentas, palavras, frases muito importantes para que tenhamos realmente guardadas no nosso íntimo. Então, Humberto de Campos começa o capítulo 12 do livro Boa Nova, Amor e Renúncia, nos falando que era noite, que Jesus e os seus discípulos estavam em Cafarnaum e Jesus estava hospedado na casa de Simão Pedro, Cefas. E então Jesus acabara de fazer uma das suas falas, uma das suas pregações, e Simão Pedro estava ali um pouco intrigado com aquela fala, pensando nas palavras ditas por Jesus, quando Jesus havia falado com tanta precisão, com tanta firmeza sobre os mandamentos, sobre a importância da lei mosaica, a importância de seguir essas orientações, dessa fidelidade. E Simão Pedro, que, digamos assim, até aquele momento, uma das características bem importantes do seu temperamento, da sua personalidade, era exatamente a característica de Cefas, da pedra, que é a rigidez. Uma personalidade rígida é uma personalidade que tem pouca flexibilidade. Então, são aquelas pessoas, ou somos aqueles, que quando alguém diz uma regra geral, leva com tanta firmeza, com tanta rigidez aquela regra, que não consegue cogitar de nenhum tipo de flexibilidade àquela regra. Tem uma certa dificuldade de entender que existem circunstâncias variadas, diferentes facetas da verdade. Então, são aquelas pessoas que às vezes ficam tão presas à necessidade de defender a pureza, o certo, que saem como um trator, atropelando fraternidade, atropelando a caridade, atropelando o respeito ao próximo, para defender com tanta rigidez essas verdades, esses axiomas, essas bandeiras. E a gente já tem bastante notícias, até porque a maioria das passagens que são relatadas a posteriori do Evangelho, inclusive nas obras de Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, em obras mediúnicas de Chico Xavier, seja por Humberto de Campos, seja por Emmanuel. Gente, quem mais aparece é Simão Pedro, é incrível, né? Como ele é sempre também na obra Jesus no Laconeio Lúcio, ele é aquele que perguntava, é aquele que a gente chama de boi de piranha, né? O que tem o grupo ali, tem aquele que denuncia a dúvida da coletividade, ou denuncia o sintoma, a dificuldade, o incômodo do grupo. Mas ele que aparece, fica parecendo que só ele que é o problemático, mas na verdade é uma questão do grupo. Então, essa era a característica, e essa questão da dureza versus flexibilidade, que vai aparecer em outras passagens em que Simão Pedro está presente, também é algo desse tema, desse estudo de hoje. Então, imagina só, Jesus está lá falando de Moisés, e a importância da lei e da fidelidade. Aí, na regra geral de Simão Pedro, é tipo assim, então, entendi a regra geral, Moisés, bababá, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui o meu currículo oculto.
Outras situações em que eu já vivenciei com o mestre essa questão. Olha só, será que isso não está entrando em choque com aquela primeira aparição pública de Jesus realizando alguma coisa? Olha só, teve aquele dia lá da boda de Caná, em que estava tendo um casamento, Jesus ainda não tinha aparecido, já tinha reunido ali, né, alguns discípulos. Isso eu estou dizendo, gente, brincando com vocês, como Simão Pedro pensando, tá? E aí teve aquele dia lá que Jesus estava no casamento, os casamentos judaicos levavam vários dias, era importante que tivesse comida e bebida para aqueles vários dias. Maria, a mãe de Jesus, estava na boda, no casamento, e é o seguinte, teve uma hora que acabou o vinho, e era sinal de agouro, de mau presságio, acabar o vinho antes do final do casamento. Então, eu me lembro que Maria chamou Jesus e pediu para que ele resolvesse a situação. Jesus até titubeou, falou que, olha, não é chegada a minha hora e tal, mas Maria falou para os servos, olha, faça tudo o que ele vos disser. E foi naquele dia que Jesus, o mestre, esse mesmo que está falando aqui do rigor, da lei e de tudo isso, ele transformou água em vinho. E aí, na cabeça dura, inflexível, onde não parecia que não havia exceção, que era isso ou aquilo, uma dualidade constante de Simão Pedro, estava incongruente. Então, será que Jesus foi incongruente? Será que as lições não estão batendo? Como ele era aquele que vai e fala mesmo, ele pergunta: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Olha que pergunta interessante. Gente, quantos de nós pensam a mesma coisa, não é verdade? Quantos de nós, inclusive, criam várias questões com essa passagem, que inclusive existem historiadores, o próprio Allan Kardec no livro A Gênese coloca em dúvida se é uma passagem que aconteceu realmente ou se era uma parábola. Existe essa dúvida, Kardec levanta isso, e existem aqueles que defendem que realmente aconteceu. Tenha acontecido ou não tenha acontecido, os aprendizados oriundos dessa passagem são os mesmos. Os símbolos que provêm daquele momento, do que era o casamento, esse momento de união, esse momento de aliança e tudo isso que daqui a pouco a gente vai abordar um pouco mais, permanece. Então, não vale a pena a gente esquentar a cabeça e ficar, às vezes, até discutindo se aconteceu ou se não aconteceu. Existem pessoas respeitabilíssimas, seja no campo espiritual, seja no campo do mundo, dos teólogos, da exegese, que pensam de um jeito e outros pensam de outro. Nessa passagem, por exemplo, Humberto de Campos apresenta como algo que realmente aconteceu, e, independente disso, os ensinamentos são os mesmos, a essência é a mesma, os símbolos são os mesmos. Mas quantas e quantas pessoas prendem-se e querem dizer que não aconteceu por ser vinho, por ser uma bebida alcoólica. E aí querem falar, não era vinho, era suco de uva. Por quê? Porque estão presos. Ao invés de perceber todo o ensinamento presente na passagem, às vezes, a gente faz algo que o Haroldo Dutra gostava muito de falar em palestra. A gente pega a banana, a gente descasca a banana, joga a banana fora e quer comer a casca, fica preso a esses aspectos exteriores. E não é exatamente a isso que Simão Pedro se prendeu aqui? Diante de tanta coisa que aconteceu, o que ele estava preocupado? Mas olha só, era uma festa do mundo, um casamento, bebida alcoólica, e você começa seu primeiro momento, sua primeira aparição pública transformando água em vinho.
Não seria isso incongruente com esse ensinamento que você acabou de dar? Essa é a pergunta, que certamente ele fez de forma cuidadosa pelo respeito ao mestre. E aí, gente, essa resposta, essa sequência de respostas de Jesus, nossa Senhora, olha só. Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de servir a um amigo? Essa pergunta ecoou na minha cabeça muito tempo, desde que eu li pela primeira vez. Porque Jesus coloca o foco da questão na essência. Na essência. E quantas vezes, gente, quantas e quantas vezes nós abrimos mão do relacionamento, do ser humano que está na nossa frente, do familiar que está à nossa frente. Queria contar uma situação para vocês, que alguns vão gostar, outros não, mas é uma situação real, e que eu acho assim que tem muito a ver com isso daqui. Uma amiga minha, uma vez, estava organizando o próprio casamento, ela é espírita, e ela não ia fazer um casamento religioso, porque não existe casamento espírita, casamento religioso espírita, mas ela queria fazer, ela sempre sonhou em ter uma cerimônia, em poder vestir uma roupa bonita, poder entrar, poder fazer votos, e ela sonhava com isso. E ao mesmo tempo, tinha assim uma dúvida, né, de será que não é estranho? Porque essa questão de existir esse ritual vem de uma outra religião, eu não sou dessa religião, eu não quero seguir exatamente aqueles rituais, mas eu quero ter um momento meu. Eu quero sentir que eu vivi um ritual, um momento de passagem para essa vida a dois. E aí, conversando com ela, nessa época, eu li exatamente esse capítulo para ela. E eu falei assim, olha, não se prenda tanto a essas questões exteriores, porque às vezes a gente se prende às questões exteriores, querendo cumprir, seguir rituais, criando rituais desnecessários, mas às vezes a gente também se prende às questões exteriores e aos rituais como se fossem uma coisa que, meu Deus, eu sou espírita, então se eu colocar um vestido no dia do meu casamento, acabou. Virei de outra religião. E ela estava se sentindo assim, nesse conflito. E eu falei, olha, consulta o seu coração, veja o que faz sentido para você, veja o que faz sentido para o seu esposo. E conversávamos sobre isso. E ela é espírita, eu espírita. O esposo, assim, não era nada, mas o que ela falasse, ele topava. E ela foi conversar com uma outra amiga, também espírita. E essa outra amiga disse para ela assim, olha, espiritismo não tem casamento espírita. E ela falou, mas não é um casamento espírita que eu quero fazer um casamento, eu quero ter a parte civil e quero ter uma parte simbólica, fazer uma oração com a família. E sabe o que essa amiga disse para ela? Se você fizer uma cerimônia religiosa, eu não vou, porque vai contra tudo que eu acredito. Gente, ela não foi. E aí eu queria repetir a pergunta de Simão Pedro. Conheces a alegria de servir a um amigo? Será que a gente conhece essa alegria? Será que sabemos priorizar essa alegria? Porque se essa minha amiga, e aqui eu falo com pureza d'alma, se essa minha amiga se casasse numa igreja católica, numa igreja evangélica, se para ela fizesse sentido casar em qualquer outro templo, se para ela fizesse sentido casar num terreiro, eu iria, em qualquer uma das circunstâncias. Porque quando Allan Kardec, numa pergunta que está lá no livro Viagens Espíritas, ele estava fazendo um roteiro de viagens.
E então é perguntado para ele pelo movimento espírita da época: qual que seria o ritual? Pode ter ritual no momento da oração espírita? Que ritual adotar no momento da oração de um grupo espírita? E Allan Kardec é muito claro, muito objetivo, como sempre, ao nos dizer que não existe ritual espírita. Mas, gente, lê a resposta toda, que às vezes a gente lê uma parte e não lê o resto. Sabe por que ele diz que não tem ritual espírita? Não é porque ele condena os rituais. Não é porque ele diz que é um sacrilégio. Nada disso. Sabe o que ele diz? Que o espiritismo deveria ser um terreno neutro a abarcar pessoas das mais diferentes crenças religiosas. Pessoas que se identificassem com quaisquer rituais. Pessoas que no momento da sua fé e da sua conexão com Deus sentissem necessidade até do ritual católico, do ritual muçulmano, do ritual judeu. Então, no grupo espírita, diz Allan Kardec, que não deveria existir nenhum tipo de ritual para não ferir a crença do outro. Vocês entendem a diferença? Então, Allan Kardec não está dizendo assim, é proibido ritual. Kardec não está dizendo, será banido da espiritualidade superior aquele que adotar rituais. Não. Ele está dizendo, não é necessário. Mas, se alguém que é espírita sente necessidade de algum tipo de ritual, que o faça, seja no templo correspondente, seja na sua casa. Agora, no grupo espírita, não deveremos ferir a crença de ninguém. Porque, segundo Allan Kardec, a pessoa poderia ser espírita e continuar sentindo necessidade dos rituais de outros grupos religiosos. Porque Allan Kardec compreende, ele nos ensina que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia com consequências morais. E que é uma religião no sentido filosófico da palavra, não no sentido de sacerdotes, hierarquias, dogmas, mas no sentido de reunir, de religar corações que estão ali entrelaçados por uma mesma questão, um mesmo objetivo. E esse objetivo é a caridade, é a fraternidade. E por isso, eu volto aqui para o texto. Conheces a alegria de servir a um amigo? Ou será que, tão preocupados com certos puritanismos, que talvez tenhamos trazido, inclusive, de outras existências, em outros grupos religiosos que todos já passamos, não acabamos criando o dogma do não dogma? Vocês entendem? Então, a gente acaba ferindo o outro, ferindo a necessidade do outro, ferindo a crença do outro, querendo obrigar todo mundo. Não, está proibido, ninguém pode acreditar em nada, tem que acreditar só no que eu acredito. Uma coisa é o que vamos fazer no nosso grupo espírita. E precisamos atentar para os direcionamentos, para a base especialmente. Mas na vida pessoal da pessoa, quem somos nós? Para dizer como alguém se sentirá confortável no próprio casamento, o casamento não é nosso. Se você acha que não é legal ter nada, não faça no seu. Não seria melhor que pensássemos assim? Do que querer obrigar o outro a não sentir a necessidade de algum tipo de comemoração, se é a vida dele? Se o nosso codificador Allan Kardec disse claramente no livro Viagens Espíritas, claramente, que não ter rituais no grupo espírita era para não ferir o outro. Era para não ferir o outro, ele não condena nada. E ele diz
que, em particular, as pessoas poderiam se sentir conectadas a Deus desta ou daquela forma. Olha a beleza disso, olha o respeito disso, olha a fraternidade disso. Não há como ter fraternidade e caridade como bandeiras dessa doutrina e, na vida prática, querer arremessar verdades como pedras no telhado alheio. É inconciliável. E por isso, Jesus continua. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. E agora vem a melhor frase de todos os tempos. Eu fico até emocionada de ler essa frase. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da nossa alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida, as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Vocês acham que Simão Pedro se satisfez, gente? Porque eu parava por aí. Vocês não paravam por aí? Eu já tinha desistido, falado, mestre, depois disso daí, mestre, desculpa, vamos mudar de assunto. Mas Simão Pedro não se conformou. Olha como ele continua. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? Olha que interessante. Na fala de Jesus, quando ele fala dos amigos, ele não está falando do amigo em relação a gente. Ele está falando de nós em relação aos amigos. Jesus está propondo ser amigo, servir ao amigo. Ele não está falando da obrigação do amigo em relação a gente. Ele está dizendo da nossa parte, da nossa responsabilidade com esses seres que amamos. Mas aí Simão diz assim, olha, mas vamos lá. Tem os amigos aí, né, que a gente faz, eles são ingratos. Não nos compreendem. E aí? Fica como? Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo, ou seja, você receber alguma coisa em troca, a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Então, Jesus não está falando do comportamento dos amigos em relação a gente. O foco da questão é: conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de amar? A alegria de ser um amigo, de fazer a sua parte.
Porque em última instância, olha, gente, cada um de nós, a gente pode não ver, a gente pode não lembrar, mas pela lei de solidariedade que rege o mundo, que rege o universo, gente, quantos e quantos amigos nós temos que estão ali diante da lei, diante da espiritualidade, nos sustentando para que a gente não caia dessa vez. Quantos e quantos amigos, quando a gente está em casa chorando, achando que está sozinho, achando que está esquecido, que está abandonado, está ali ao nosso lado. Espíritos familiares, o espírito protetor, que está aqui, ó, dia após dia, tutelando a nossa existência. Porque pela lei de solidariedade, aquele que já avançou mais, ele não segue sem olhar para trás. Ele volta para ajudar quem está além, quem está aquém. Vocês já pararam para imaginar a alegria que Bezerra de Menezes sente todas as vezes que um coração desperta para a boa nova, para o bem, para a caridade, em nome dele, do seu exemplo, da sua história? É a alegria de servir a um amigo. Todos nós, eu tenho absoluta certeza que todo mundo que está agora aqui nos acompanhando já teve experiência. Aquela experiência de quando você surpreende um amigo com uma surpresa, com um bolo, com uma ligação, com uma mensagem, com um presente. E isso não só com os amigos que temos mais intimidade, mas todas as vezes que nós temos o ímpeto, a compaixão, colocamos o nosso amor em movimento e nos dispomos a alegrar o dia de alguém, a ser úteis na caminhada de alguém, quem mais se alegra? Quem recebe ou quem fez? Quem fez, gente? É bom demais. É bom demais. Vocês acham que as pessoas que são tão abnegadas, tão caridosas, que dedicam a vida ao outro, vocês acham que essas pessoas fazem isso porque é doloroso? Porque é sofrido? Não! As pessoas fazem isso porque faz bem para quem faz. Porque a sensação é renovadora. É a sensação do amor em movimento. É o amor de Deus que passa através de nós em direção ao outro. E esse ato, tendo ou não gratidão, não é na resposta do outro que está a sensação boa, é no fazer. É no fazer. Porque todas as vezes que servirmos a um amigo, mesmo que seja um amigo desconhecido, sabe o que acontece? Nós nos tornamos receptáculo, vaso do amor de Deus. Então, se as pessoas soubessem, experimentassem o sentimento, a alegria de servir ao outro, de alegrar o outro, de ser útil ao outro, faria isso. Tem uma frase que diz isso, que eu não lembro de quem que é. Faria isso até por egoísmo, porque a sensação é tão boa, gente. Tão boa, que só quem já fez é que sabe. Não tem como descrever. Que a gente tem vontade de fazer cada vez mais, de experimentar aquele júbilo, de experimentar aquela alegria. Aquela pessoa que às vezes está cabisbaixa, tem um monte de vídeo na internet com histórias assim, para nos inspirar. Aquela pessoa que está andando na rua, às vezes tão cabisbaixa, e que com tão pouco a gente pode modificar o dia daquela pessoa. Eu assisti um dia desses um vídeo de um rapaz que ele já deixa sempre uma cesta básica na casa dele. Ele faz o mercado, não é ninguém que tem muitos recursos materiais nem nada, mas ele já tem esse hábito.
ele deixa sempre uma cesta básica reservada ali na casa dele para alguma necessidade, para dar para alguém. E então chegou um dia desses aí, né, já na pandemia, uma senhora, bem cedinho, assim, no início do dia, bem cedo mesmo, vendendo alface, vendendo pés de alface, que ela mesma plantava, colhia e saía para vender, para poder ali com aquele R$1, R$2, R$3, às vezes R$10 que ela conseguisse vendendo 10 pés de alface, alimentar os netos, alimentar os bisnetos. E aí esse rapaz conta que a mãe dele, inclusive, havia acabado de chegar da feira e havia até trazido alface. Mas aí ele falou assim, eu vou mudar o dia dessa senhora. Não é justo. Se eu posso, com tão pouco, mudar o dia dela, por que eu não vou fazer? Então ele perguntou, quantos pés de alface a senhora tem aí no total? Aí digamos que ela falou assim, tenho 15, por exemplo. Não sei quantos que eram, tá? Mas digamos que eram uns 15. Não era muita coisa, né, gente? Cada pé de alface é tão baratinho. Aí ele pegou assim, digamos, R$50. Que para ele não era tanta coisa, mas para ela era alguns dias de venda. E ele deu. E pegou os pés de alface para depois distribuir para os amigos, para os conhecidos. E falou assim, toma também essa cesta básica aqui e vai para casa cuidar da sua família. E ele fotografou a reação dela, a emoção dela. Quem vocês acham que ficou mais feliz? Ela que recebia ou ele que podia com tão pouco promover aquela alegria? Mudar, modificar o dia, talvez a semana de uma pessoa. Gente, às vezes com tão pouco, com um gesto, com uma atenção, com uma palavra, às vezes nós modificamos a fé da pessoa. Como se fosse assim uma labareda, sabe aquele fogo que está assim já quase se apagando, já estão assim as cinzas e tá uma fumacinha. Tem pessoas que estão caminhando pela vida assim, tá apagando, ela já teve tanto baque, tanto não, tantos olhares desumanizados, que tá assim só a fumacinha. E com tão pouco, meus amigos, com tão pouco. Às vezes parando um pouco para conversar, olhando o outro como igual, como ser humano, como irmão. É como se nós começássemos a abanar, a alimentar aquele foguinho que já estava quase apagado. Um sopro renovador. E o amor de Deus, através de nós, chega àquele coração. Porque Deus, os benfeitores espirituais, Jesus, precisam das nossas mãos ativas, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, para servir outros corações, para que a lei de solidariedade haja, atue, se faça presente. E isso não é mérito nosso. Isso não é porque a gente é bonzinho, não, gente. Isso é como nos diz Paulo, eu sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes, porque a lei de solidariedade também me alcançou, também me alcança. E quantos outros corações estenderam a mão para que eu pudesse, naquele momento de queda, me soerguer? Quantas outras pessoas foram ombro para que eu chorasse? Intercederam por mim quando eu não tinha condições sequer de ficar de joelhos para orar. Continuando. Passado esse momento, eu acho engraçado Simão Pedro, né? Porque aí vem o Simão Pedro, Cefas, pedra, rígido, inflexível, que agora ele falou assim, então acho que agora eu entendi. Então, assim, tem que seguir Moisés. Mas se for para servir o amigo, aí ele vai generalizar de novo. Aí ele vai dizer assim, se for para servir o amigo, então assim, eu até abro mão, faço uma exceção porque eu vou servir o amigo.
Então, para isso, só nesses casos, a prioridade é servir ao amigo. Ele parece que entendeu, mesmo que seja ingrato, entendi. E aí Jesus vai para uma outra fala, um outro momento de pregação em que Simão estava presente, e que dessa vez é aquela passagem que Jesus estava dizendo que acima de pai, mãe, irmãos terrestres, precisava estar o reino de Deus, que era necessário, que era muito importante colocar Deus e a implantação do reino de Deus acima de qualquer ligação terrena. Aí Simão fala assim, realmente é complicado acompanhar essa lição de Jesus, gente. O negócio assim avança e eu não acompanho. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações, relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Então é para eu abrir mão dos amigos, da família, de tudo, em nome da lei, em nome de Deus? Ou é para eu servir o amigo? Estou perdido, mestre. Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Simão, olha a paciência de Jesus, né? Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? O evangelho, continuou o mestre, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino dos céus, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. O reino dos céus, no coração, deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação do reino de Deus no coração da criatura. E então, ele vai tecer algumas lições e mais alguns comentários a Pedro em relação à importância não só de amar, mas de saber renunciar. De não ser um amor aos amigos, ao pai, à mãe, aos filhos, aos afetos da alma que aprisione. Porque poderá existir um momento em que nós precisaremos renunciar, dar o testemunho do sacrifício. E nós precisaremos, nesse momento, especialmente, que o reino dos céus esteja acima de quaisquer laços humanos. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil não, tá, gente? Estou dizendo que eu sei fazer não, estou dizendo que a lição é essa. E a lição não é minha, a lição é de Jesus. Porque é isso o que ele testemunhou durante a sua passagem aqui na Terra. É isso que ele anunciou e testemunhou. Que o reino de Deus é um trabalho, é uma construção, é uma edificação no coração da criatura. Se isso é a minha prioridade máxima, tudo o mais encontrará o seu lugar. Tudo o mais. O lugar dos meus filhos, o lugar do meu esposo, o lugar dos meus amigos, o lugar das minhas amizades. Tudo. Agora, quando eu abro mão disso, eu abro mão do essencial. Do essencial. Porque é isso que vai me sustentar. Imagina um triângulo. Eu gosto da imagem do triângulo. Tem 3 vértices. O principal vértice precisa ser
o reino de Deus. A minha conexão como criatura à fonte do amor, à fonte de todas as virtudes, ao Pai maior. Quando esse vértice está em equilíbrio, está valorizado, quando eu vou sempre lá nessa fonte, como se fosse aquele carrinho que vai lá no posto de combustível, dá uma abastecida, vou com meu baldezinho, ainda não consegui internalizar essa fonte, porque somos capazes, né, de internalizar. Mas a maioria de nós não conseguiu. A gente vai com o nosso baldinho, vai pegar uma aguinha lá no poço, vai no poço de Jacó pegar uma água, um pouquinho de amor, um pouquinho de paciência. Gente, quando voltamos para as relações, para os outros vértices, para a relação conosco mesmos, para a relação com os nossos, nós voltamos fortalecidos, porque eu abasteci o meu baldinho. Então, eu tenho amor, eu fui na fonte, eu me conectei à fonte, eu me religuei à fonte. Então, eu tenho amor para mim, eu tenho amor para oferecer. Agora, quando a gente abre mão desse vértice, e acho muito interessante dizer que quando a gente fala assim, ou quando a gente lê da importância de nos conectarmos à fonte, a Deus, ao Pai, isso parece que é algo simples àqueles que têm alguma religiosidade, alguma religião, alguma crença, mas não é. É muito comum. Eu converso com muitas pessoas que estão há anos, décadas, nessa ou naquela religião, que falam muito bem de Deus, às vezes são pessoas que fazem estudos, que fazem cultos, pregações, mas que não conseguem sentir essa relação com o Pai. Que não conseguem sentir esse abastecimento na fonte. Porque não basta entoar bonitas palavras. Não basta dizer que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas como anda a minha relação pessoal com Deus na intimidade? Como anda? Quando as situações da vida não estão conforme eu gostaria, especialmente, porque quando tudo está ótimo, nossa, a relação tá massa, né? Ah, Deus, obrigado, 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 obrigado. Quando eu estava me mudando com meu esposo e minha filha, em dezembro, mais ou menos, a gente percorreu, gente, vocês não têm noção a distância, do Pantanal, Corumbá, fronteira com a Bolívia, para o Rio de Janeiro. Nossa, muitos quilômetros rodados. Ainda passamos por Uberaba, Uberlândia, cidades de São Paulo, São Carlos, enfim, muitos quilômetros. E o meu esposo, o caminho inteiro, ele ficava assim, onde a gente parava, chegava bem, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Meu Deus do céu, muita gratidão. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, obrigado, que nada aconteceu. E aí um dia eu falei para ele assim, vem cá, se furasse o pneu, se a gente errasse o caminho, você ia estar agradecendo desse mesmo jeito assim? Por que agradecer e se sentir próximo a Deus, se sentir protegido como quando tudo está como nós solicitamos? Eu considero fácil, não é verdade? Mas como que você se sente? Como que eu me sinto quando não sai como nós gostaríamos? Será que a gente continua se sentindo conectado e amparado? Ou nos sentimos abandonados, esquecidos? Sentimos que Deus não está me enxergando. Será? Será mesmo? Será mesmo que é tudo desse jeito que eu li? Começam a vir as dúvidas. Mas eu rezei tanto e essa pessoa desencarnou? Como assim? Não fui preparado para isso? Às vezes eu escuto isso da pessoa, não estava preparado para isso. Foi muito. Acho que Deus errou a dose. Então eu tenho uma notícia para te dar. Tenho uma notícia. Deus nunca erra a dose. Nunca. Às vezes,
A gente precisa caminhar mais um pouco, se distanciar um pouco de certas situações que estamos vivendo hoje, para compreender os porquês, os paraquês. Qual a necessidade disso que eu estou passando agora? E quando a gente está mais lá embaixo, mais nessa sensação de que está tudo fora do meu controle, é quando Deus, essa presença amorosa e constante da nossa vida, está ainda mais ativa. Porque é quando o solo do nosso coração está sendo rasgado, aquela terra que estava seca, opaca, impenetrável, está sendo rasgada, trabalhada para receber a semente. Então, essa dor que nos faz muitas vezes questionar, não compreender, se sentir afastado e esquecido, atentemos, atentemos. Porque Deus, nesse momento, as leis divinas amorosas, não estão nos punindo, gente. Estão nos dando renovadas oportunidades de crescimento, de aprimoramento. Porque a lei de amor não é nos agradar. Às vezes a gente acha que assim, tá me agradando é o amor de Deus, é a graça. Não tá me agradando é a justiça. Quem disse? Então, quando você está lá educando o seu filho, aquele mesmo que você ama tanto, sabe? Esse que você tem aí na sua casa, essa que está aqui em cima, pulando no quarto, quer dizer que você só está amando quando você faz o que seus filhos querem? Quando você está falando mais firme, dizendo não, não é amor também? Se nós, tão imperfeitos, sabemos equilibrar no amor os nãos, a importância de que o outro também renuncie, de que não é tudo do jeito que ele quer, de que, inclusive, na educação dos nossos filhos, ora, precisaremos renunciar à presença, renunciar ao estar junto, não é verdade? A gente não tem que trabalhar e os nossos filhos se sentem abandonados, mas não é para o crescimento deles, não é para que tenham asas para voar. Se a gente faz isso e a gente é humano tão imperfeito, por que Deus não faria muito mais, muito melhor? Por que as leis divinas não contemplariam isso e muito mais? Portanto, nessa lição de hoje, que é sobre a amizade, o amor, o serviço, a renúncia, o que eu gostaria de deixar como mensagem final, porque tem vários aspectos que podemos explorar aqui, mas o que eu gostaria de deixar como mensagem final é que nós paremos de brigar tanto pela casca da banana e que compreendamos o que realmente Jesus nos apresentou na Boa Nova. A importância de amar, de servir e muitas vezes de renunciar ao que queremos, de renunciar aos anseios do nosso ego, de renunciar à ânsia de ter razão, de renunciar até mesmo à verdade que queremos jogar no telhadinho do outro e silenciar. Porque quando Pilatos entra em contato com Jesus e testa a mensagem do mestre e a sua grandiosidade, que ele poderia fazer um grande discurso, um eloquente sermão como o Sermão do Monte. Mas ali seria uma disputa de egos. E Jesus renuncia, porque esse não era o objetivo dele. O amor, naquele momento, expressar-se-ia de outra forma.
pelo silêncio, pelo martírio, pela crucificação, que logo cederia espaço à ressurreição. Porque a mensagem de Jesus é de um Cristo redivivo, que retorna para nos dizer: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. E teremos a oportunidade de refazer os caminhos malbaratados para alcançar essa vida em abundância, esse verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira conexão com o nosso Pai que está nos céus. Muito obrigada a todos, muito obrigada por essa oportunidade e que nós possamos saber o que é a casca da banana e o que é a banana diante das dificuldades, dos desafios, das cisâneas que a vida nos apresenta. Conheces a alegria de servir a um amigo? Paz e bênçãos a todos os corações. Fiquem com Deus e uma boa noite.